Muito bem, continuando o estudo da lição número 6, a parte de quinta-feira, o dízimo de Abraão para Melquisedeque. Como Abraão foi para uma guerra, libertou Ló, ele só tinha gratidão a Deus. Obviamente, Abraão não considerou a vitória que havia obtido contra os reis como sendo uma vitória sua, pessoal. Mas ele admitiu que ele poderia ter feito o que fez, porque Deus o habilitou para isso. Ao retornar, o rei de Sodoma encontrou-se com Abraão e então agradeceu e pediu a Abraão que lhe desse as pessoas apenas, que Abraão podia ficar com as coisas que haviam assim despojado. Ou seja, toda a guerra tinha os despojos, que era aquilo que os soldados inimigos deixavam para trás. E Abraão disse para o rei de Sodoma que não queria nada, nem um fio, nem um sapato, para que não acontecesse de dizerem que foi ele, o rei de Sodoma, que enriqueceu Abraão. Abraão, então, teve um encontro com uma das pessoas mais notáveis que a Bíblia relata. O sumo sacerdote de nome Melquisedeque, que era rei de uma cidade chamada Salém. Um homem de uma hombridade, um homem que era superior a Abraão, porque já tinha um conhecimento divino e havia sido escolhido por Deus para ser um sacerdote no meio de uma geração anônima, que era onde Melquisedeque vivia. Muito bem, essas pessoas maravilhosas que Deus escolhe para ajudar o seu povo, são pessoas assim de um temperamento, de uma nobreza, assim que é escolhida pelo céu. Diz que a Catedral de São Marcos, que se encontra em Veneza, ela é tão maravilhosa em sua estrutura que as pessoas ficam impressionadas com a beleza da Catedral de São Marcos. E diz que na frente da Catedral de São Marcos tem ali uns pilares, umas colunas maravilhosas que são feitas de alabastro, que foi retirado do Templo de Salomão. E essas colunas de alabastro são sólidas como granito. Assim, é uma coisa impressionante. Elas são sólidas como pedra, mas são transparentes como o vidro. Então, a luz até penetra nessa coluna de pedra chamada alabastro. Então, podemos dizer que neste mundo, as pessoas que servem a Deus devem ser como o alabastro, devem ser transparentes. Pessoas desse tipo, nós encontramos na Bíblia muitos personagens, entre eles Abraão e também Melquisedeque. Podemos pedir a Deus que Deus coloque muitas dessas colunas maravilhosas no seu templo hoje em dia. Homens que não se comprem e nem se vendam, como diz Ellen White, e que tenham a sua consciência apontando sempre para o lado certo, como a bússola aponta para o norte em qualquer circunstância. A pergunta que existe na parte de quinta-feira é a pergunta número 5, que tem o seguinte enunciado. De onde veio Melquisedeque, que era sacerdote e rei? E quem era esse homem que Abraão lhe entregou os dízimos, o dízimo de tudo? O texto bíblico diz assim, Gênesis 14, versos 18 a 24, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me, por favor, as pessoas que você resgatou, e os bens pode tomar para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas depois, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comerem ou comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Abner, Escol e Mariri, entre esses que tomem a sua parte. Esse é o texto de Gênesis, onde tem o diálogo de Abraão com o rei de Sodoma, o encontro com Melquisedeque. Agora vejam que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Hebreus, falando sobre Melquisedeque. Ele relacionou o seguinte, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente
por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha que ser abençoado. Aquele que tinha as promessas, a saber, Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor foi abençoado pelo maior. Então, para a pergunta, quem era Melquisedeque, de onde veio e por que Abraão deu dízimo a ele? Melquisedeque, a resposta é, Melquisedeque é visto como um sacerdote superior, um rei justo, constituído por Deus para interceder pelas pessoas no meio de uma geração anônima. Abraão deu a ele o dízimo dos despojos de sua vitória, como gratidão e fidelidade a Deus. Abraão assumia que a sua vitória fora apenas pelas mãos divinas. Melquisedeque soube por Deus sobre a vitória de Abraão e foi então ao seu encontro com a finalidade de abençoá-lo. Soube do resgate de Ló e das pessoas que foram resgatadas e que moravam em Sodoma. Por isso, Melquisedeque foi ao encontro de Abraão com a finalidade de conversar com ele e agradecer por ter sido um instrumento nas mãos divinas. Melquisedeque representava Deus e representava o povo diante de Deus. Era um intercessor. Ellen White escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, ela escreveu o seguinte: foi Cristo que falou através de Melquisedeque a Abraão. Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo através dos seus servos. Então, através do que Ellen White disse, como o apóstolo Paulo disse que Melquisedeque tornou-se sacerdote para sempre, por causa da função dele e por causa da consagração desse homem, ele foi mencionado como sendo um sacerdote assim que será honrado para sempre. E Ellen White diz que ele não era Cristo, ele era um representante de Cristo que atuava em favor das pessoas, né? Nós vemos nessa história assim um exemplo de fidelidade e gratidão a Deus, porque Melquisedeque reconheceu Deus como o autor da vitória de Abraão. E por isso Abraão, em gratidão, como gratidão, deu o dízimo de tudo, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, eu ganhei do Senhor, então estou devolvendo para o Senhor. Era um presente para Deus, não era um pagamento para Deus, era um presente de gratidão pela vitória concedida. Muitas vezes nós temos que entender que quando nós temos vitórias em nossa vida, temos que ter gratidão. Eu vi um pastor fazendo essa oração, um pastor da União, ele era departamental de mordomia, e ele disse: irmãos, minha filha apresentou uma menina de 17 anos, uma mácula no fundo do olho. E ela foi para o hospital adventista e ali foi diagnosticado que ela iria perder a vista, ela ia ficar cega dos 2 olhos. Sabe o que aconteceu? Nós entramos em oração, rogando a Deus. E Deus então ouviu a nossa oração, viu o nosso jejum, nosso sacrifício, e os médicos me chamaram e disseram: aconteceu um milagre com sua filha está curada. Então aquele pastor pregando disse: irmão, minha filha foi curada, uma jovem de 17 anos. Eu fiquei muito feliz. Ele perguntou: que oferta os irmãos acham que eu daria para Deus pela cura da minha filha? R$2? R$5? Disse: irmãos, eu vendi o meu carro e dei de oferta para Deus. Ele disse: graças a Deus, Deus foi bondoso, tinha um irmão muito rico na igreja, comprou outro carrinho e me deu para que eu pudesse andar. Mas ele disse: não deixei de fazer o meu sacrifício diante do Senhor. Por isso que Abraão se tornou uma pessoa lembrada como sendo alguém que teve assim todas as condições de se tornar uma pessoa como uma coluna de alabastro. Havia um jovem que era cego e depois de muitos anos trabalhando se tornou diretor de uma indústria de pianos. Ele era membro de uma igreja na sua cidade.
E um dia o pastor fez uma campanha dizendo que estava fazendo uma reforma na igreja e que o piano estava muito velho e que ele necessitava de 2 pianos, um para a igreja e outro para a sala do jovem, e que os irmãos que quisessem poderiam entrar nesse projeto. Todo mundo se cotizou para ajudar na reforma da igreja e na compra dos 2 pianos. Esse jovem, esse irmão procurou o pastor e disse: pastor, eu sou tão grato a Deus por tudo que ele fez por mim. O Senhor Deus, não me deu a visão, mas me deu muitas outras percepções de sentido. E eu hoje sou diretor de uma indústria de piano. Eu quero dar pessoalmente os 2 pianos para a casa do Senhor. O pastor ficou muito feliz, e aquele irmão mais feliz ainda por sua contribuição. Aí está, um coração que é grato a Deus, não se incomoda de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Possamos ter aprendido que Melquisedeque abençoou Abraão porque ele era superior a Abraão. E Abraão aprendeu muito com Melquisedeque. E Melquisedeque se tornou até um exemplo de Cristo, porque depois o apóstolo Paulo diz que Jesus foi constituído um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus não era da linhagem da tribo dos levitas, mas como também Melquisedeque não era, mas foi constituído sacerdote pelo próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos dá, Senhor, a fidelidade que Abraão também possuía. Possamos entender que o Senhor é o grande doador de todas as nossas bênçãos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Foi muito bom transmitir essa mensagem hoje para você. Fique com Deus.